Olá, meus amados, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui pelo canal. Hoje não é uma mensagem do Evangelho propriamente dito, né? Vocês já viram aí o tema, é mais um assunto aqui para a gente bater um papo e esclarecer aqui algumas coisas dentro do conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, deixa teu like aí, compartilha essa mensagem e quem sabe também, através dessa mensagem, você possa estar tirando alguma dúvida de algum irmão, de alguma pessoa que tem interpretado as coisas de forma pessoal e não de uma forma bíblica, tá bom? Esse é o tema. O cantor gospel morre ou morreu. E aí? Foi por causa do pecado? Ele estava em pecado e aí Deus o fulminou? Ou foi por causa do excesso de santidade e Deus levou para si? Por quê? Por que essa pergunta, irmão Elcio? Porque, abençoados, eu tenho 41 anos de idade. Desde os meus 23 anos de idade, ou seja, quase metade da minha vida, eu ando, ou eu andei, melhor dizendo, no meio religioso, evangélico. E no meio religioso, principalmente o evangélico, eu não vou falar de outros porque eu nunca fui católico praticante, eu nunca fui espírita, eu nunca fui testemunho de Jeová, eu nunca fui umbandista, candomblessista, então eu não vou falar deles. Mas eu sei que é a mesma coisa. Mesma coisa, vírgula, né? O sistema religioso de cada um. Mas eu conheço a tradição religiosa evangélica, protestante, o chamado cristianismo, né? Onde eu passei quase 18 anos da minha vida. E eu acredito que a maioria de vocês que hoje recebem a palavra da graça também vieram de lá desse meio. Então o que acontece? Durante esse período que eu passei de quase 18 anos, eu vivenciei, eu vi e eu ouvi muitas coisas. E dentre essas coisas que eu ouvia, o áudio tá bom aí, pessoal? Me confirma aí se o áudio tá legal. Dentre essas coisas que eu ouvia, que eu ouvi no sistema religioso, se tem uma coisa que é forte deles, é a questão do julgamento, né? Da condenação. Por quê? Porque eles se fundamentam na lei de Moisés. E a lei de Moisés, o que é se fundamentar, irmão Elcio, na lei de Moisés? É pegar versículos soltos oriundos da lei de Moisés ou do Velho Testamento. E na lei de Moisés é um ministério de condenação e morte. Por ser um ministério de condenação e morte, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9, por ser um ministério de condenação e morte, a tradição religiosa, principalmente a evangélica, tem o hábito de, entre aspas, condenar ou absolver, segundo a sua interpretação, segundo a sua tradição, o seu entendimento teológico. Então, o que nós mais vemos acontecer é assim, alguém morreu, principalmente do meio artístico. Alguém morreu. Aí, a sociedade em geral, né, as pessoas comuns, por assim dizer, não considera, foi um acidente, foi uma fatalidade. Obrigado, meu irmão. Foi um acidente, foi uma fatalidade. E aí, recentemente, né, uma cantora famosa morreu, né, uma queda de avião. Então, para o mundo secular, musical, foi uma perca,
Foi uma fatalidade, foi um acidente aéreo onde pessoas envolvidas morreram. Para a religião e principalmente a evangélica, vocês sabem disso, não sejamos hipócritas, procura culpa, procura motivo para dizer que o avião daquela cantora caiu, porque aquela cantora, ela, quando criança, louvava na igreja. Quem já ouviu isso? Então ela louvava na igreja, ela deixou os caminhos do Senhor, foi fazer fama e dinheiro no mundo secular, e aí o avião caiu. E essas mesmas pessoas, me perdoem, esses hipócritas religiosos, eles não levam em consideração que ali morreu o piloto, copiloto, parte da banda, né, dos músicos da cantora, etc, etc. Então, o foco só é a cantora, porque a cantora famosa morreu e ela, na infância, aprendeu a cantar na igreja. Ela deixou os caminhos de Deus. Então, Deus a puniu porque ela abandonou a fé. Gente, isso é um absurdo. E isso é um absurdo. Um outro jornalista morreu de uma doença aí, né, terrível, de CA, é CA que chama, né? E aí, os evangélicos começaram a cair para cima, dizendo que ele morreu porque ele foi denunciar um pseudo-apóstolo do Chapeuzão, ladrão, roubador, enganador, que é. E aí disseram que esse homem pegou câncer e morreu porque esse pseudo-apóstolo é ungido de Deus e ele ameaçou que Deus ia estreitar, abrir cova, etc, etc, quando o camarada veio a óbito. Um outro jornalista teve um acidente com um helicóptero em São Paulo, morreu ele e acho que o piloto do helicóptero, e disseram que foi porque ele estava denunciando e fazendo chacota. Não foi de Deus, ele não fez chacota de Deus. Nenhum desses jornalistas envolvidos fez sarcasmo de Deus, chacota de Deus. Não, eles estavam denunciando esses lobos, esses cães gulosos, aproveitadores e manipuladores da fé. E esse outro que o avião caiu, o helicóptero caiu, estava falando do mala cheia. Né, o pastor famoso aí, um mala cheia. E aí, ele morreu. E aí os evangélicos, principalmente os seguidores dessas denominações, caem para cima dizendo, tá vendo? Deus matou porque tocou no ungido. Essas pessoas, muitas vezes, sabem da corrupção dos seus líderes, dos erros dos seus líderes, e elas não têm uma atitude de sair desse sistema religioso podre, corrupto, porque assim como eles usam a mídia em seu favor e esses acontecimentos para dizer que foi porque tocaram nele, entre aspas, desobedeceram ou falaram, caluniaram deles. Então essas pessoas, se saírem de lá do seu sistema religioso, essas pessoas podem pegar uma doença, pode perder o emprego, pode, sei lá, adquirir um mal na vida, uma maldição, porque deixou de seguir o homem de Deus. E essas pessoas se tornam escravas desse sistema, escrava do medo. O que é que isso tem a ver com Cristo? Nada. Então, anteontem, se não me falha a memória, hoje é sexta-feira, se não me falha a memória, hoje é sexta-feira, dia 14, não é isso? 14 de dezembro de 2023, é no seu dia que você vai assistir essa mensagem, e a hora. Se eu não me engano, anteontem, um cantor gospel, me falhou agora o nome dele, mas eu também não preciso nem falar o nome dele. Aqui na Bahia, na cidade de Feira de Santana, estava fazendo um show, uma apresentação, louvando ao Senhor. E ele teve um ataque fulminante, um ataque cardíaco, não é isso? Fulminante. E ali ele louvando, na mesma hora ele caiu e veio a óbito. Então, o que acontece? Você vai ver os depoimentos, os comentários, muita gente dizendo o seguinte. São tantos comentários que você fica, meu pai do céu, que cabeça é essa dessas pessoas? Então vamos lá, vamos aos extremos. Deus o arrebatou no altar
porque ele estava fazendo a vontade de Deus, louvando a Deus. Ele era uma pessoa muito santa, um santo de Deus, e Deus o levou para si na hora que ele estava ali louvando. Né? Esses são os mais hardcores religiosos. Deus levou para si, assim como levou Enoque. Enoque era muito santo, né? E Deus o transladou para si. A palavra transladara, não quer dizer que Enoque foi para o céu não, tá? Carne e sangue não entra no reino de Deus, no eterno, na eternidade. Não foi o corpo físico de Enoque que foi para a eternidade. Tá? Nem o corpo de Jesus foi para a eternidade. Corpo físico de Yeshua. Como é que o de Enoque ia? E o de Elias também. Porque Elias na carruagem de fogo diz que subiu aos céus, né? Ele foi transladado também, assim como Enoque. Transladado é sumir de um lugar e aparecer em outro lugar. Tanto é que o Elias aparece tempos depois pregando em outros reinos, em outros povos. Assim como aconteceu com Filipe. Quem lembra de Filipe? O eunuco de Candace estava lendo ali o livro do profeta Isaías, não tinha entendimento, e Deus o transladou, Cristo transladou o Filipe, o diácono Filipe, e Filipe sumiu de uma cidade, se eu não me engano foi Samaria, não me falha a memória agora, e apareceu ali ao lado da carruagem do eunuco de Candace. E aí Filipe pregou ali, explicou a profecia ali acerca do Messias que estava ali no livro de Isaías, quando o eunuco disse assim, ele perguntou, entendes o que leio? Ele disse, como eu vou entender se ninguém me explica, ninguém me ensina? E aí Filipe pegou uma carona ali na carruagem e começou a ensinar. Então, Filipe foi transladado de um lugar para outro, assim como aconteceu com Enoque. Ah, irmão, mas Enoque não apareceu mais em lugar nenhum. Bom, a Bíblia não relata, mas não é que ele foi para a eternidade, para o céu. Mesma coisa foi o caso de Elias. Então muitas pessoas se utilizam agora dessa situação para dizer que Deus arrebatou, transladou para si, levou para si aquele jovem de 30 anos, né, uma fatalidade, teve um infarto fulminante e veio a óbito fazendo show, fazendo aquilo que ele se propunha a fazer, cantando, louvando para Deus, né? Então, porque Deus levou porque ele era muito santo. Queridos, parem de bobagem. Deus não levou porque ele era muito santo. Quantas pessoas, quantas senhoras, senhores, né, pessoas de Deus também estão aí cantando, louvando, etc. E aí? Então Deus levou ele porque ele era especial, ele era mais santo do que os outros? Claro que não, irmão. Aí também vem os críticos, caluniadores, difamadores, opressores, né? Não, porque na verdade ele morreu ali, irmão. Vai ver que ele estava em pecado incubado. E aí começa a teoria da conspiração. Eu tenho para mim que aquele jovem deve ter traído a esposa, ele deve ter feito alguma coisa errada e Deus viu, meu irmão. E na hora que ele estava ali cantando, louvando, e aí Deus foi lá e matou ele. Meu Pai do céu. Ô irmão Elcio, então aconteceu o que com aquele jovem? Você pode me explicar? Biblicamente? Posso. Eclesiastes capítulo 3 diz assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Tempo o quê? Determinado, irmão. Tempo determinado. Davi falou no Salmo 119, no versículo 14 em diante, ele diz, de uma forma tão maravilhosa, eu fui formado. Antes de ser formado no ventre da minha mãe, ainda informe, o Senhor já conhecia, já estabelecia os meus dias, quando nenhum deles estava ainda sendo vivido, o Senhor já tinha descrito, ou seja, o propósito de Deus, o plano de Deus, no que tange a vida de Davi, não os feitos, as obras de Davi, porque aí foi obras de Davi, não foi obras de Deus, era obras de Davi, mas eu falo no propósito, no sentido do governo de Deus sobre Israel, que não foi Davi que escolheu ser rei, foi Deus que escolheu Davi para ser rei, tá? Agora não foi Deus que escolheu Davi para adulterar com Betseba e matar o soldado Urias, ali foi Davi. Tem uns engraçadinhos aí que diz que foi Deus que determinou
que escreveu no script da vida que Davi tinha que adulterar com Betseba e matar o soldado, porque foi Deus que determinou. Não. O que Deus determinou foi, Davi não queria ser rei, não era a escolha de Davi, até porque ele estava criança ainda e Deus já havia escolhido para reinar sobre Israel. E o tempo de vida, Davi disse, ele determinou. Ou seja, o tempo, o dia que Davi nasceu e o tempo que Davi ia morrer. Foi isso que Deus havia determinado, porque há tempo para todas as coisas. Tá, pessoal? Não eram as obras em si que Davi fazia, a prática humana, mas sim os propósitos específicos de Deus, como reinar sobre Israel e o tempo de vida e a salvação eterna, porque é a escolha soberana de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo tem um propósito. Versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de se alegrar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de arrancar e tempo de abraçar, melhor dizendo, e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então, tudo tem um tempo determinado, um modo, e aqui eu não vou explicar pontualmente a questão de tempo de cada coisa, porque senão eu vou sair do foco do vídeo, que é o versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tá bom? Então, queridos, o cantor partiu porque chegou o tempo dele morrer, assim como há 30 anos atrás houve o tempo dele nascer. Quem está entendendo? Assim como a cantora que também um avião caiu, como jornalista, como qualquer outra pessoa na vida. Então, a religião gosta de procurar coisa, de criar. Não, porque aí vai, eu sei, aí vai para um texto bíblico isolado. Não, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isto também ceifará. Sob que contexto a Bíblia está falando aquilo? Ali tem um ensinamento, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando, leia a carta, leia o contexto, vê o que estava acontecendo naquela comunidade, o que aquela comunidade se propunha a fazer, o que era que eles semeavam, onde eles semeavam, por que estava semeando. Não é pegando e generalizando e atualizando para o nosso tempo, não. Tem que entender as coisas. Não, porque aí vem aquela teoria da conspiração. Não, porque é o Titanic, e aí o construtor, ou foi o capitão que declarou que nem Deus o afundará, e aí naquela noite Deus afundou aquele navio. E por que Deus não matou só o capitão que falou isso, cambada? Se o capitão falou isso, porque não tem nenhum registro histórico, ninguém pode provar, ou mesmo que se alguém tenha a capacidade de provar, tem uma gravação aí? Tem uma mensagem escrita que o capitão falou isso? Isso aconteceu em 1912, se não me falha a memória. Tem algum registro que o capitão disse assim, nem Deus o afundará? Tem? Ou tá lá, ou estava no casco do Titanic, e mesmo que tivesse, se Deus queria punir alguém que o desafiou nesse sentido, Deus iria punir o capitão, ou seja, o capitão que falou isso, porque não foi todo mundo. Se eu não me engano, quase 3.000 pessoas participaram daquela inauguração em 1912 do Titanic. Então Deus ia matar mais de 1.500 pessoas, quase 2.000, porque teve sobreviventes. Porque um homem disse assim, nem Deus o afundará. Aí Deus ia matar 1.500 pessoas. Vão se converter, meus irmãos. Eu estou falando meus irmãos porque são crentes que pensam dessa forma. São religiosos que pensam dessa forma. Não, porque ele disse nem Deus o afundará. E Deus matou 1.500 pessoas. Por que Deus não infartou aquele homem igual esse jovem morreu infartado agora em Feira de Santana? Já que foi ele que falou que ele morresse sozinho. Não é isso? Tudo que o homem semear, isto mesmo ele ceifará. Então quem tinha que ceifar era aquele que supostamente falou, nem Deus afundará. E por que foi ceifadas mais de 1.500 almas? Entendeu, pessoal? Não, porque o cantor... como é aquele cantor famoso dos Beatles? Qual é o nome dele?
Esqueci o nome dele aqui. O cantor famoso dos Beatles, esqueci. Não, porque o cantor famoso dos Beatles, ele disse assim, que ele seria, e isso ele falou, de fato, que ele seria mais reconhecido do que o Jesus dos crentes. Ele seria mais reconhecido do que o Jesus dos crentes. E aí um fã foi e o matou com 5 tiros. Então foi Deus que levantou aquele fã lá para dar 5 tiros. É isso? Aí o camarada morreu, John Lennon, sim, John Lennon. Aí o camarada, obrigado meu irmão. Aí o camarada morreu, destruiu sua família, porque o cantor acho que foi preso, e depois acho que mataram ele. Então uma desgraça aconteceu na vida daquele homem que tirou a vida lá do cantor. A esposa, ficou viúva do cantor, os negócios pararam, a música parou, a empresa, ou seja, naquele momento houve uma tragédia em geral, porque Deus matou John Lennon, porque John Lennon disse que ia ser mais famoso do que o Jesus Cristo dos crentes. Então Jesus precisa disso, para mostrar que ele é maior, para mostrar que ele é o mais famoso, para mostrar que ele é Deus, ele tem que matar as pessoas que... Não, irmão, mas você nunca leu a história de Nabucodonosor? Não, já li, irmão, eu sei. Nabucodonosor se exaltou e disse, tudo isso eu construí com as forças dos meus braços. E ali Deus disciplinou e mostrou para ele que não era assim. Há situações bíblicas que demonstram essas coisas. Mas entenda uma coisa, nós não podemos generalizar e espiritualizar tudo, porque dentro dos contextos bíblicos, nós estamos vendo os propósitos específicos que glorificavam a Deus. Mas secularmente, essas coisas não está glorificando a Deus. John Lennon ter morrido não glorificou a Deus. Esse cantor, a cantora que caiu de avião, ter morrido não glorificou a Deus. Alguém ficou mais crente? Algumas pessoas aceitaram Jesus com medo agora de Deus também derrubar o avião? A família desse jornalista que morreu, um de câncer e o outro que caiu de helicóptero, não glorificou a Deus. Significa que eles todos agora, a família, os familiares, aceitaram Jesus como seu salvador porque Deus matou esses homens que tocou supostamente na igreja? Não, então isso não tem glorificado a Deus em coisíssima nenhuma. É porque chegou o tempo de cada um. Eu estou aqui agora, no dia que eu partir, pode ter certeza que vai surgir na internet, até parentes meus, vai surgir na internet, parente, dizendo que Deus me matou porque eu prego contra o dízimo, porque eu prego que salvação eterna não se perde, porque eu prego essa tal dessa graça aí que digo que a comunhão não é nem um pedaço de pão, porque eu prego que um monte de pastor é cão guloso. Então no dia que o irmão Elcio partir, pode ter certeza, da minha própria casa, da família, parentes, se levantarão alguns que vão dizer nos bastidores que Deus me matou porque eu sou um herege. Não. É porque é um tempo determinado para todas as coisas. A minha mãe faleceu, infarto fulminante também em 2020. Uma pessoa de Deus, uma pessoa dócil, uma pessoa do bem. E agora? Eu sei, já sei. Os crentes vão dizer, uma pessoa de Deus agora, mas quando ela era nova, fazia isso, fazia aquilo, ia pra festa, e BBB, bababá. Ó a condenação de novo. Viu aí? Ressuscita o passado das pessoas para dizer, não, o cantor morreu ontem, mas você não sabe o que foi que ele fez no ano passado. Olha pra isso. Se Deus fosse matar todo mundo que errou no seu passado, não tinha um pinto na terra, irmãos. Se Deus fosse matar todo mundo que errou no passado, não tinha uma formiga na terra. Parem de bobagem, irmãos. Então o cantor faleceu, não foi excesso de santidade, Deus levou porque era muito santo, e também não foi porque estava em pecado, não. Porque tem gente aí tirando vida de pai, de mãe, tem gente matando, assaltando, tem gente roubando, tem gente aí fazendo e acontecendo e Deus não matou, então. Então Deus seria injusto de matar o cantor porque supostamente estava em pecado, matar aquela cantora que caiu de avião porque supostamente tinha deixado a igreja, matar o jornalista que falou do pastor ladrão. Então Deus matou e Deus é injusto que está deixando aí esses criminosos aí, principalmente em Brasília, esses ladrões. E agora?
Hã? Deus é injusto que está deixando uma mãe sair de casa para ganhar seu pão, o pai de família cedo, e ser assaltado dentro de um transporte público, porque Deus não mata aquele bandido. Deus é injusto porque houve uma tentativa de assalto e um homem reagiu, tentou tomar a arma do assaltante e levou um tiro e quase morre, aqui próximo à minha cidade. E aí? Viu? Não, irmão, você não lê a Bíblia não, você não viu que a terra se abriu e engoliu Corá e a casa de Corá, aqueles rebeldes que se levantavam contra Moisés? Eu sei disso. Para glorificar a Deus e mostrar o ministério de Deus na vida de Moisés, ou seja, a autoridade que Deus havia dado a Moisés para conduzir Israel. E eles estavam desafiando a autoridade direta de Deus na vida de Moisés. Como muitos evangélicos desafiam a autoridade de Deus na vida de Jesus Cristo, seu Filho, pelo que ele fez na cruz. Porque Deus por Cristo reconciliou o povo. Deus com Cristo tirou o pecado da humanidade. Deus com Cristo perdoou o povo. Deus com Cristo exaltou e purificou a igreja. Mas o povo está dizendo, está em pecado, está em condenação, e tem que fazer campanha, tem que fazer projeto, tem que fazer propósito, tem que beber água ungida, tem que tomar óleo ungido, tem que estar no altar. Todo mundo desafiando a Deus. Porque o que Cristo fez não foi o suficiente. O povo tem que fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é crer no que Cristo fez. Só isso. Amém, meus amados? Então as pessoas ficam na espreita. Vocês que estão aí nos comentários, você sabe disso. Tem vizinhos seus e até parentes seus que ficam de olho em você para alguma coisa dar errado e apontar você. Ah, irmão, sabe por que você perdeu emprego? Porque você deixou de dar dízimo. Ah, irmão, sabe por que você está doente? Porque você deixou de jejuar. Ah, irmão, sabe por que você não deu certo com o casamento? Porque você deixou a casa do Senhor. Casa do Senhor não é um templo de pedra. Nós somos a casa do Senhor. Entendeu, abençoado? Então esses são os acusadores que existem hoje. Diabo e Satanás opositores são essas pessoas. Entendeu, abençoados? Então, queridos, né, nossos sentimentos, a família do músico, né, do irmão que faleceu, eu vi um testemunho da esposa dele, desesperado, que viu ali caindo aos seus pés praticamente. Então, nossos sentimentos, mas foi porque foi o tempo de Deus. Não é porque era homem de Deus, que homem de Deus e que não é de Deus, ou seja, quem é crente, quem é ateu, morre. E aí? Quem é bom, quem é mal, morre. E aí? Não, irmão, é porque quem é pecador, Deus mata. Quem é santo, vive eternamente. Quem disse isso? Aqui na Terra, não. Biologicamente, todo mundo vai morrer um dia. Por que os apóstolos morreram? Se eram todos santos. O próprio Jesus morreu. Não, mas ele morreu porque era santo. Aí é engraçado que teve aí, né, a pandemia, né? E aí, quando alguém morria do meio artístico, teve um comediante, acho que um homossexual, o cara morreu, os crentes começaram a jogar pedra, porque era gay. Morreu, um desgraçado, Deus matou, que era gay. E um monte de pastor que morreu. Eu mesmo tinha um conhecido aqui, um bispo aqui de uma igreja evangélica, um amigo, conhecido meu. Ele faleceu, e agora? E a igreja toda dele lá fez jejum e campanha e oração, BBB, bababá, BBB, bababá, BBB, babá. E o homem morreu. Era o crente, um homem de Deus, um homem de família. E aí? Teve um outro cantor famoso que eu não posso afirmar, mas surgem os boatos que também na cidade de Feira de Santana, em uma pregação, disse que ele declarou que quem morria com o vírus era filho do diabo, que filho de Deus não morria. Ele morreu, um cantor famoso e deputado. Morreu do vírus. E aí? Eu adquiri o vírus, passei mal. Tô vivo. Por que não morri? É porque eu sou mais santo do que o cantor que morreu? Eu sou mais santo do que o bispo que morreu de Covid? Eu sou melhor do que o outro? Não, é porque não chegou o meu tempo. Não era ainda o tempo determinado. Então dê glória a Deus que você está vivo.
E para com esse misticismo, com essa religiosidade, com esse ministério de condenação e morte, de ficar caluniando, culpando, condenando, porque fulano morreu, porque era... Não, ser contra um sistema religioso, contra um líder religioso mentiroso, isso não é ser contra Deus, pelo contrário, é ser a favor do evangelho. Paulo batia contra os falsos profetas, Paulo batia contra os ladrões mercenários, Jesus batia contra os fariseus, Jesus batia contra os saduceus, os apóstolos João e Pedro, Tiago, enfrentava cara a cara o sacerdote da época, que era o pastorzão lá do templo de Jerusalém. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo disse que se fosse para agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Então, entre eu falar que tem um líder religioso corrupto que engana as pessoas em nome de Jesus, vende, mercadeja uma palavra de Deus e está tocando em Deus, é outra história. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim um monte de enganador aí, pedindo dízimo em dinheiro, que dízimo nunca foi dinheiro e era para os judeus. Tem sim um monte de enganador aí, teologicamente, ensinando errado, mandando você sacrificar no altar, quando o altar na Bíblia era a caixa quadrada de madeira de acácia revestida de bronze, que jogava o animal dentro e tacava fogo, e por isso que profeticamente já estava escrito, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, porque se o fogo se apagasse no altar era sinônimo de falta de compromisso para com Deus, o povo estava deixando de sacrificar, por isso que na lei tinha essa profecia. Agora, essa plataforma que o religioso faz hoje, chama de altar, isso é mentira, irmão. Tudo mentira. Esses pseudos pastores, bispos, apóstolos, profetas, mestres, enganadores, que não existe altar hoje. O altar hoje é o nosso coração, é a nossa mente, onde o sacrifício perfeito foi feito na cruz. O Yeshua Hamashia, o Cristo de Deus. A casa do tesouro, hoje somos nós, a nossa mente tem que estar cheia do tesouro. Jesus disse, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Casa do tesouro é você, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, do amor, da justiça e da verdade. O dízimo naquela época, que não era dinheiro, era colheita da terra, era sim para alimentar os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi, que era responsável pelo templo de Jerusalém. Ou pelo primeiro templo, que primeiro foi de Salomão, que caiu em 586, e depois veio o templo de Jerusalém, que durou até o ano 70. Os dízimos era para ser colocado lá para sustento da tribo de Levi e também auxiliar os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Não hoje pedido para ser dado a pastor para comprar jatinho, BMW, Ferrari, e tá aí luxando, e um membro na congregação passando fome, sem dinheiro de trocar um bujão de gás. E aí, eu estou me levantando contra Deus ou estou me levantando contra esses falsos profetas que se colocam como mediadores entre Deus e os homens, onde eles dizem, se você não fizer parte da minha religião, você não é salvo. Se você não estiver debaixo da cobertura do meu líder, você não é salvo. Se você não fizer parte dessa instituição, convenção, você não é salvo. Se você sair da minha e entrar na outra, você vai direto para o quinto dos infernos. Tudo mentirosos. Primeiro porque Cristo, Deus, não fundamentou nenhuma instituição religiosa e não levantou nenhum líder com verdade absoluta. A verdade de Deus estava em Cristo Jesus mediante o mover e a direção, o ensinamento do seu Espírito. Tá difícil, né, irmãos? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Tocando a trombeta da graça e arrancando esse engano que penetra nos corações. Então, olhe para mim. Crente morre, ateu morre, pastor bate carro, e não é porque Deus está matando, e também não é porque o diabo está querendo tirar a tua vida, porque você está fazendo a vontade de Deus, não. Alguns anos atrás eu tive um acidente de moto, saí voando por cima de um carro, bati e caí até... Foi ontem, minha filha estava olhando as marcas nas minhas costas do acidente de moto que eu tive. Capacete partiu, o sapato se perdeu, a moto deu PT, e eu caí lá no chão, levantei... Tirei, né? Olhei para os céus e obrigado, Senhor. Não foi a minha vez, não foi a minha hora. Não foi o tempo determinado para eu partir. E aqui estou eu, quase 3 anos depois, falando da graça. Mas aí eu recebi depois uma ligação de um pastor.
Irmão, o diabo está furioso com você porque você estava fazendo a obra de Deus, você estava evangelizando, você veio da reunião e aí o diabo tentou tirar sua vida. Não, não foi o diabo não. O diabo que tentou tirar minha vida foi aquele motorista irresponsável que eu estava no fundo e ele do nada jogou para Marginals e imediatamente, né, ou seja, não sinalizou a tempo e jogou imediatamente na minha frente e não teve como eu sair. Eu na direita, ele na esquerda, ele passou na minha frente. E eu batia quase 80 por hora. Tanto é que ele reconheceu e teve que indenizar, né? Acionou o seguro dele lá e me indenizaram. Mas não foi porque o pseudo diabo ou porque Deus. E aí? Não, aí o diabo tentou me matar porque eu estava fazendo a obra de Deus. E porque eu estava fazendo a obra de Deus, Deus não me matou, não deixou morrer. Meu irmão, quem dá vida, quem tira a vida, ou seja, o tempo determinado vem de Deus. Mas Deus não está matando ninguém fora do tempo? Oh, mas aquele jovem, 16 anos, saiu da igreja e foi para a boca de fumo, foi para o tráfico, chegou lá, levou uma bala perdida, morreu. Sabe o que é isso, irmão? Disciplina, Deus matou porque saiu da igreja, morreu precocemente. Ele morreu porque ele foi procurar criminalidade. Ele foi procurar andar no meio errado. Mas se ele estivesse na igreja... E se fosse o tempo dele morrer, mesmo com 16 anos, ele não poderia morrer? Claro que sim. Quantas pessoas estão dentro de casa, dentro da igreja, dentro da escola e vê um tiro do nada e acerta uma criança de 8, 7 anos e a criança morre? E aí? Não estava na rua, não estava jogando bola, não estava na porta do bar, não estava na porta do tráfico, estava dentro de casa, uma bala veio, atingiu e matou. E agora? E aí, crente? Crente? Sabe o que é que falta para o povo de Deus? Sabedoria, misericórdia, compaixão, graça de Deus, empatia. Sabe o que é que falta para o povo de Deus? Deixar esse pré-julgamento, calúnia, difamação, juízo próprio, querendo entrar na mente de Deus para adivinhar o que é que Deus está fazendo ou que deixa de fazer, porque aconteceu isso e aconteceu aquilo. Nós estamos aqui hoje. Nós não sabemos do dia da manhã. Eu louvo a Deus pela minha vida, louvo a Deus pela sua vida. Vivamos o presente, porque o futuro a Deus pertence. Amém, meus amados? Ficamos por aqui. Graça e paz. E até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo, permitindo Papai do Céu. Logo mais às 19 horas nós vamos voltar aí com uma mensagem esclarecedora. Até a próxima. Graça e paz.